Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, um documento chamado Bolsonaro cobre explicações de Trump. Isso mesmo. E o nosso objetivo aqui é basicamente analisar a narrativa que é construída só dentro desse texto, sabe? Exatamente. O foco do documento é um evento bem central, um suposto telefonema do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Donald Trump. E o motivo dessa ligação, pelo menos como o texto coloca, seria uma aproximação meio inesperada, né? Do Trump com o atual presidente, o Lula. Surpreendente, né? Considerando o histórico. Pois é. E antes da gente começar, acho que é super importante situar de onde vem essa narrativa. O documento ele se identifica como vindo de um canal chamado A Voz da Direita. E esse canal é descrito lá mesmo como um espaço conservador, patriótico. Mas olha, é fundamental deixar claro, a nossa análise hoje vai se prender totalmente ao que está escrito ali, tá? A perspectiva e as alegações desse documento. É isso, a gente não está aqui para checar fato fora do texto, mas para entender a história que essa fonte específica quer contar. E que história, né? Porque ela vem carregada de uma tensão girando em torno desse suposto confronto direto. Sim, entre dois ex-presidentes que, até então, o próprio texto faz questão de frisar, eram vistos como grandes aliados ideológicos. O foco é todo na reação do Bolsonaro ao que o documento descreve como uma virada inesperada do Trump. E aí já entra o primeiro ponto que o documento explora bastante, o fator surpresa. A narrativa constrói isso como algo chocante, né? Justamente por causa daquela aliança forte que existia antes entre Bolsonaro e Trump, que também está detalhada lá. Exato. Ok, então vamos desempacotar isso. O documento começa descrevendo esse suposto telefonema. Tipo, o Bolsonaro pegando o telefone e ligando direto pro Trump. Sim. E o propósito da ligação, como está narrado ali no texto, era bem claro, pedir explicação mesmo, sobre os elogios recentes do Trump ao Lula e os planos que estavam saindo na mídia de um encontro entre eles. É verdade. A fonte não economiza na descrição, tenta pintar uma cena bem vívida. Tenta mesmo. O texto fala do Bolsonaro, talvez no interior de SP, sabe? Decidido, fazendo a ligação. Do outro lado, a voz do Trump. E aí vem a pergunta que o documento diz que o Bolsonaro fez. Donald, meu amigo, o que está acontecendo? Por que essa aproximação com o Lula? Essa pergunta é colocada ali como o ponto alto da tensão inicial, né? Totalmente. E o jeito como a fonte interpreta essa ligação é chave para a narrativa toda. O texto não fala que foi um pedido de um aliado menor, não. Fala em firmeza, coragem, lealdade aos princípios. E eles contrastam isso diretamente com o que chamam de conveniências políticas ou traições silenciosas. Ou seja, a fonte enquadra a ligação como uma atitude de enfrentamento mesmo. O que é fascinante aqui é como a fonte usa esse suposto telefonema para construir uma imagem bem específica do Bolsonaro, né? Com certeza. Ele é colocado como defensor ali, firme, dos valores conservadores e da aliança que ele mesmo ajudou a construir. Mesmo que isso signifique, peitar um aliado poderoso como o Trump. É um teste de lealdade, né? Onde, na visão do documento, Bolsonaro mostra essa força moral dele. Exato. Precisamente. O documento argumenta que, ao fazer essa ligação, o Bolsonaro estaria se recusando a aceitar quieto uma mudança de rumo do Trump, que ele, Bolsonaro, consideraria ruim para os princípios que os dois supostamente compartilhavam. Entendi. A fonte vende isso como uma demonstração de liderança, que não foge da briga, sabe? Que não se curva ao pragmatismo quando tem princípio em jogo. É uma narrativa de defesa da coerência ideológica. E para essa narrativa ter o impacto que eles querem, o documento gasta um tempo lembrando como era essa aliança Bolsonaro-Trump. Sim, faz todo um retrospecto. Descreve uma relação que é muito além do protocolo, sabe? Pinta um quadro de afinidade pessoal e principalmente ideológica, bem profunda. Exato. O texto lista os pilares dessa união, sempre pela ótica da fonte, claro. O combate ao globalismo, que para eles significa oposição a agendas internacionais que diminuiriam a soberania, né? Isso. E aí vem defesa da propriedade privada, apoio forte a Israel, críticas pesadas ao Foro de São Paulo, que eles viam como um bloco de esquerda. A fonte insiste que eram valores compartilhados que seguravam essa relação. O documento também usa exemplos para mostrar essa proximidade.
Cita elogios que teriam sido trocados. Ah, sim. Trump falando que Bolsonaro era firme, Bolsonaro chamando Trump de gênio. E menciona momentos simbólicos, tipo a visita à Casa Branca, até as supostas orações juntos, coisas que sinalizariam uma parceria quase espiritual, né? Aham. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica clara a estratégia narrativa do documento. Fica mesmo. Ao pintar essa aliança anterior como super sólida, baseada em convicção profunda, valores mútuos, a fonte consegue amplificar o choque da aproximação Trump-Lula. Faz sentido. Essa parceria era, no texto, um eixo central do movimento conservador global. O documento descreve como um pilar de confiança mútua que, de repente, parece que está sendo abalado pelas ações do Trump. Então, essa construção da aliança antiga serve de contraste dramático para o que vem depois. A tal aproximação Trump-Lula. O documento coloca isso como uma rachadura inesperada numa estrutura que parecia inabalável. Quase uma traição, né? Pelo ponto de vista da fonte. Exato. E é essa percepção de solidez, de lealdade anterior que torna a suposta mudança do Trump tão impactante na narrativa. Trump não era só um colega, ex-presidente na visão da fonte. Era um parceiro ideológico-chave. Fundamental. Então, a aproximação com Lula é apresentada como algo que vai contra a própria essência dessa parceria, como descrita no texto. É aqui que fica bem interessante. O documento detalha as ações específicas do Trump que teriam causado a reação do Bolsonaro. O texto diz que são palavras do Trump, elogios ao Lula. Cita mesmo. Incluindo a frase: "Eu gosto do Lula, ele é um cara legal, vamos nos encontrar em breve." E além disso, fala de planos concretos para esses encontros que teriam saído na imprensa. E a reação a essas notícias, como a fonte descreve, é forte. O texto fala em choque, indignação, perplexidade geral entre os conservadores brasileiros. Sim. A narrativa reforça que, na perspectiva desse grupo retratado ali, o Lula representaria tudo que eles combatem: corrupção, socialismo, alinhamento com regimes que eles veem como autoritários. Então a aproximação do Trump seria Incompreensível, inaceitável para eles. A fonte até usa uma imagem forte para o impacto disso nos apoiadores e no próprio Bolsonaro. Um soco no estômago. Exato. Essa expressão tenta passar a sensação de traição, de quebra de confiança. E, segundo o texto, essa sensação pediu uma resposta à altura, que teria sido a ligação direta, assertiva. E aí o documento tenta explorar as possíveis razões para essa atitude do Trump. Tenta, mas sempre com um olhar bem crítico, sabe? Deixando claro que a fonte não concorda com nenhuma delas. Uma hipótese que o texto levanta é estratégia eleitoral pura. Como assim? Tipo, o Trump querendo mostrar que é um líder que consegue dialogar com todo mundo, até com o adversário ideológico, para parecer mais amplo, talvez, com mais domínio. Entendi. E que outras razões a fonte aponta mesmo que para criticar? Interesses econômicos. O texto sugere que o Trump poderia estar de olho em futuros acordos comerciais, tarifas melhores, benefícios para setores americanos, tipo agricultura, indústria. Colocando isso acima da aliança ideológica antiga com Bolsonaro. Exatamente. E por último, o documento menciona o pragmatismo geopolítico. A fonte interpreta que o Trump poderia estar fazendo um cálculo de poder. Mostrando flexibilidade. Isso, demonstrando flexibilidade, capacidade de negociar com vários atores globais, não importa a cor política, como um jeito de reafirmar a influência americana. Mas é crucial o julgamento que a fonte faz disso tudo, né? Fundamental. O documento não apresenta isso como estratégia legítima, rotula como pragmatismo sujo. A ideia central do texto é que esse pragmatismo colocaria interesses passageiros acima de valores essenciais. Como lealdade, coerência. Lealdade, coerência ideológica e o respeito pela parceria construída com a Bolsonaro. Essa é a crítica da fonte. Isso levanta uma questão importante, que na verdade é o coração da mensagem do documento, né? Exato. E essa tensão que parece inevitável entre ser fiel a princípios ideológicos e as realidades, muitas vezes, vamos dizer, calculistas da política internacional. E a fonte não tem dúvida de qual lado ela valoriza: a coerência,
a defesa de princípios que o texto diz que o Bolsonaro personifica nessa atitude são colocadas num pedestal moral, muito acima do pragmatismo que eles atribuem ao Trump. E seguindo a narrativa do documento, essa situação toda, Trump-Lula e a suposta ligação do Bolsonaro teria causado um rebuliço entre os apoiadores do ex-presidente aqui no Brasil. O texto relata uma mistura de sentimentos, sim. Uma indignação forte com o Trump visto como traidor. Mas, ao mesmo tempo, um orgulho grande pela reação que a fonte atribui ao Bolsonaro, celebrada com frases tipo, isso sim é liderança. O documento descreve um cenário de agitação digital. Sim, pinta um cenário de efervescência. Fala que as redes sociais teriam fervido com um debate acalorado em grupo de WhatsApp, fórum online de apoiador. Chega a falar de manifestação. A fonte vai além, sugere até a possibilidade de manifestação espontânea na rua. Em São Paulo, Rio, Brasília, com faixa pedindo lealdade e coerência. Isso serve para mostrar a suposta força e tamanho da reação popular, na visão do documento, claro. E tem um detalhe curioso que a fonte inclui, que parece querer reforçar a interpretação deles, né? Qual? O documento menciona que figuras próximas ao Bolsonaro, como o filho Eduardo Bolsonaro, teriam tentado, digamos, enquadrar a aproximação do Trump com o Lula como uma espécie de genialidade estratégica. Ah, sim, lembro dessa parte. Mas o próprio texto rebate isso. Diz que a percepção geral entre os apoiadores, segundo a fonte, era que a atitude do Trump não tinha defesa e que a cobrança feita pelo Bolsonaro era a única postura correta e coerente. E a análise do documento não fica só nas reações aqui dentro, ela amplia o foco para discutir as implicações internacionais dessa aproximação Trump-Lula. Do ponto de vista da fonte, sempre. Sempre. Existe uma preocupação clara no texto de que essa mudança do Trump mande um sinal ruim para outros países, especialmente parceiros do Brasil no BRICS, tipo China e Rússia. E qual seria esse sinal ruim, segundo a fonte? A preocupação que o documento expressa é que isso possa ser lido por esses países como prova de que o pragmatismo americano, focado nos próprios interesses, sempre vai ganhar do alinhamento ideológico ou de alianças baseadas em valores. Entendi. E isso poderia enfraquecer a posição do Brasil? Na visão da fonte, sim. Poderia enfraquecer a posição do Brasil, que com Bolsonaro buscava se afirmar como um polo conservador global. O medo é que passe a mensagem de que alianças de valores são frágeis, secundárias, frente aos interesses econômicos ou geopolíticos de curto prazo dos Estados Unidos. E nesse cenário maior, como a fonte coloca a ligação do Bolsonaro? A fonte eleva o tom. Não apresenta só como uma cobrança pessoal entre dois caras, mas como um ato de defesa da soberania nacional. Dos interesses e valores do Brasil. Exatamente, dos interesses e valores do Brasil no cenário mundial. Seria, na interpretação do documento, uma afirmação da identidade conservadora que o Bolsonaro representaria. Um gesto para mostrar que o Brasil, sob essa liderança, não aceitaria quieto, ser deixado de lado ou ter seus princípios ignorados por um aliado, por mais forte que ele seja. E para dar ainda mais força para essa imagem de liderança firme, ideologicamente coerente, o documento faz comparações históricas, né? Faz sim. Cita, por exemplo, a parceria Reagan e Thatcher na Guerra Fria, elogia a clareza de princípios, a firmeza no combate ao comunismo. Também menciona o Viktor Orbán, da Hungria. Também, como o exemplo de hoje, um líder que, segundo a fonte, coloca os valores nacionais e conservadores acima de pressão externa ou conveniência política. Essas comparações não são à toa, claro. De jeito nenhum. Elas têm uma função clara na narrativa: colocar a suposta atitude do Bolsonaro numa linhagem de líderes conservadores que a fonte considera fortes, exemplares. É uma forma de legitimar a postura dele. Exato. Ao fazer essas analogias, o texto busca legitimar e enaltecer a postura atribuída a Bolsonaro. Apresenta ele como alguém que, tipo Reagan, Thatcher ou Orbán, na visão da fonte, não hesita em defender seus princípios, mesmo que isso signifique confrontar aliado ou ir contra a maré do pragmatismo global. É a construção de um arquétipo de liderança. Então, o que tudo isso significa? Chegando ao fim dessa nossa análise, focada exclusivamente na fonte Bolsonaro cobra explicações de Trump.pdf, o que a gente vê é uma narrativa muito bem definida. Sim, bem amarrada. O relato de um suposto telefonema que vira símbolo de um conflito maior,
De um lado, a lealdade ideológica, a coerência, a defesa de princípios, que o texto personifica no Bolsonaro. E do outro lado? E do outro, o pragmatismo político, os interesses do momento, a flexibilidade estratégica que a fonte atribui ao Trump nessa situação específica. Sem dúvida. A fonte não deixa espaço para ambiguidade sobre a posição dela. A suposta atitude do Bolsonaro é sempre mostrada como corajosa, íntegra e principalmente necessária. Ele é o guardião dos valores conservadores ali. É apresentado como guardião desses valores e da aliança que ele ajudou a criar. Um líder que não teria se acovardado diante do que o texto pinta como uma mudança de rumo ou até uma traição meio velada do antigo aliado americano. E vale repetir, né? Nossa conversa hoje foi um exercício para entender a perspectiva e a argumentação só desse documento específico, que veio do canal A Voz da Direita. Exato. A gente não está aqui para dizer se a ligação aconteceu ou não, nem para concordar com as interpretações da fonte, mas sim para entender como ela constrói a narrativa e que mensagens ela quer passar. E fazendo uma última reflexão ainda dentro da ótica estrita da fonte, esse episódio é apresentado como um ponto de virada. É enquadrado como um teste de fogo para a liderança conservadora não só no Brasil, mas talvez até globalmente. E serve como um exemplo forte, na visão do documento, daquela tensão eterna da política internacional. O embate entre valores e pragmatismo. Exatamente. O embate constante entre ser fiel a valores e ideologias e as pressões pragmáticas, os interesses nacionais, as realidades complexas do poder global. O texto usa o episódio, seja ele real ou suposto, para solidificar uma imagem bem específica do Bolsonaro como líder. E para a gente fechar nossa análise, fica no ar uma questão que vem do material que a gente explorou, mas que vai além das figuras e do episódio em si, pensando nas relações internacionais de um jeito mais amplo. Qual deveria ser o peso real da afinidade ideológica entre os países? Boa pergunta. Como ela se compara com os interesses nacionais puramente pragmáticos? Especialmente quando a gente vê parceiros antigos seguindo caminhos que parecem divergir ou adotando posturas que desafiam alinhamentos do passado. Onde que fica o equilíbrio nisso tudo, se é que ele existe? Pois é, onde encontrar esse equilíbrio entre defender princípios e a necessidade de navegar, de forma pragmática, na complicada arena global? Fica aí para a gente pensar.